Muito boa noite a todos. Um prazer enorme estarmos reunidos para esta palestra online da nossa Casa Espírita Aprendiz do Evangelho. Sejamos todos envolvidos na paz e no amor do nosso querido Mestre Jesus. Esta noite, a nossa querida colega Cida Piai vai nos trazer a palestra, um importante tema do Evangelho segundo o Espiritismo, muito apropriado, inclusive, para esta semana, essa Semana Santa, que irá culminar aí no domingo, né? Domingo de Páscoa. Possamos estar todos unidos, juntos, nessa mesma vibração, pelo renascimento do Mestre Jesus, do nosso querido Mestre, que tanto nos ensinou quando esteve aqui entre nós. Que a Páscoa signifique realmente o renascimento deste Mestre em nossos corações, em nossas atitudes do dia a dia. Que renove a nossa fé, a nossa esperança, principalmente nesses momentos difíceis pela qual a humanidade toda está passando com essa pandemia, principalmente no nosso Brasil, e que cada um é tocado muito forte no coração quando uma pessoa próxima, um parente, um amigo, um familiar, um vizinho, acaba sendo acometido por essa doença. Lembremos que Jesus, para poder ressuscitar e reviver e reinar como grande comandante desse planeta, precisou, antes de tudo, morrer. A dor, a humilhação que ele sofreu no Calvário, serviu para nós de lição na esperança e na fé da renovação da vida. Então, tenhamos nossa fé e nossa esperança também renovada nesse momento, para acreditar que tudo isso que estamos passando é para que o nosso amanhã seja melhor. A Terra passa por um momento de revolução, sabemos que é uma progressão, e toda progressão acontece mediante algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor. Então, que tenhamos paciência para suportar esses momentos e chegarmos na nova era em breve. Um grande abraço a todos, mantenham-se sãos e seguros e fiquem agora com a palestra da Cida. Uma ótima Páscoa a todos vocês. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Em nome de Deus e em nome do Mestre Jesus. Mais uma vez aqui estamos reunidos em busca do aprendizado das lições desse livro sublime que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta noite eu rogo a Ti, Mestre, a bênção divina para que sempre envolvidos pelo Teu amor e pelos Seus mensageiros eu possa fazer a explanação da noite e todos os que estão conosco possam vivenciar esse aprendizado, somatizar em seu ser todos esses ensinamentos, porque não basta simplesmente ouvirmos as lições do Mestre. Devemos vir a colocá-los em prática, na medida do possível, sem nenhum esforço exagerado de nossa parte, mas gradativamente. Vamos procurar colocar em nosso coração esses ensinamentos, a vivência de todos eles, para que possamos olhar aos nossos semelhantes com o mesmo olhar que Jesus olhava a todos nós. Bem, hoje iremos discorrer sobre o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nos seus itens 18 e 23, sobre o título Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Irmãos, a doutrina espírita ela está apoiada em 3 pilares, ou seja, a filosofia, a ciência e a religião. E é exatamente a filosofia que nos traz 2 grandes grupos, que eu vou pedir
para iniciar falando sobre eles, para aumentar o nosso entendimento na lição dos laços de família. São dois grupos, o grupo dos materialistas. São aqueles que se apegam a tudo que existe na Terra, são aqueles que têm um modo de vida voltado única e exclusivamente aos bens e aos prazeres do corpo. São aqueles que duvidam da existência de Deus. Para eles, a alma não existe. Eles acreditam na unicidade das existências, ou seja, acreditam que se vive uma única só vez, que é o aqui e agora, e que tudo se finda com a morte. Então, esse foi o grupo dos materialistas. E depois temos o segundo grupo, que é o grupo do qual nós espíritas fazemos parte, que é o grupo dos reencarnacionistas. A doutrina nos fala sobre a vida após a morte. A doutrina nos fala da eternidade do espírito, nos ensina que hoje somos matéria e espírito, que a matéria é perecível, entretanto, o espírito é eterno. E esse espírito eterno sempre, invariavelmente, caminha em direção à luz de Deus. Cada espírito é uma individualidade, é um ser independente, é herdeiro de si mesmo e é responsável pelo que de bom ou de mal desenvolveu em si durante as suas existências. Então vamos lá. Então nós sabemos já dos dois grupos, que nós somos do grupo reencarnacionista, e para crer na reencarnação, vamos falar um pouco sobre ela, reforçar um pouco mais os nossos conhecimentos sobre reencarnação. A reencarnação é uma lei da natureza, é uma lei divina, não é uma lei que foi formulada pelos homens, nem tampouco por alguma outra religião. Reafirmo, reencarnação é lei divina, é lei de Deus. A reencarnação é a justiça divina operando em nós, operando em nossas vidas, nos auxiliando, nos ajudando no caminho evolutivo. A reencarnação sempre nos dá sucessivas oportunidades de aprendizado, sucessivas condições para a preparação e corrigenda de nossas faltas. Muitos perguntam: quantas vezes se reencarna? Qual é a minha reencarnação atual? A doutrina responde: se reencarna tantas vezes quanto forem necessárias, até que o espírito alcance a luz maior. Qual o número da nossa reencarnação atual? Isso é com Deus, não é conosco. Nós não precisamos saber disso. Nós precisamos saber se estamos aproveitando esta oportunidade e estamos buscando um pouquinho mais de luz. Estamos buscando passar de ano com uma boa nota, com uma boa vibração. É tudo isso que nós precisamos saber. As coisas da espiritualidade pertencem a Deus e vamos deixar que Ele tome conta. Mas Deus, por ser amor, Ele nos concede ilimitadas idas e vindas aqui ao planeta. Mas vale ressaltar que atualmente vivemos um momento atípico. Vivemos o período da transição planetária. Nosso querido planeta está passando, ou melhor, ele passará de um planeta de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então, nós, espíritos, hoje aqui, prisioneiros que somos de algum passado, estamos sendo chamados a depurar mais intensamente nosso passado delitoso. Hoje somos os trabalhadores da última hora, recebendo a gloriosa oportunidade de passar também para um mundo de regeneração. Estamos sendo convidados pelo amor ou pela dor
a encerrar nossas reencarnações em mundos de expiação e de provas. Olha que coisa maravilhosa! Oxalá possamos retornar novamente a este planeta Terra, já no estágio de nova Terra. Planeta Terra de regeneração. Que glória, hein? Ah, que pulo espiritual maravilhoso! Vamos torcer, vamos nos aplicar, vamos aproveitar ao máximo esse momento pandêmico e buscar nas lições do Mestre todo o reforço que nos falta para que possamos perdoar, para que possamos amar ao próximo, para que possamos nos amar e para que possamos também praticar a caridade, não só para conosco mesmo, mas a caridade e a gratidão para com o nosso planeta. Bem-aventurado aquele que crê, aquele que aceita as dores presentes e ainda tem olhos de amor para o seu semelhante. Aquele que tem fé, aquele que crê em Deus. A fase pandêmica que hoje vivenciamos é um grande intensivão. É o momento da prova. É o momento, como dizia na minha época escolar, o momento da sabatina. Ah, vamos nos aplicar então. Vamos nos aplicar para passar de ano. Opa, não. Passar de ano não, passar de plano espiritual. Nossa essência espiritual, nosso espírito, desce e sobe tantas vezes, sempre reajustando em cada reencarne o seu brilho, a sua luz, alcançando bênçãos da razão e do amor. Nenhum reencarne é desperdiçado, por pior que o espírito tenha sido na encarnação, mas ele sempre alcança um pouco mais de luz, porque ele vai buscando entendimento, razão. Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, né? Ele diz: nascer é glória e renascer é viver mais para se alcançar por lei o amor mais puro para o próprio coração. Bom, então se nós acreditamos e aceitamos a reencarnação, convicto que somos de que pessoa alguma aqui nesse planeta está isenta de sofrimentos, vamos analisar a primeira frase da lição da noite, onde temos a afirmação de que os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. Eu vou ler um trecho do primeiro parágrafo da lição da noite. Vai nos ajudar. Os espíritos formam no espaço os grupos ou famílias unidos pela afeição, unidos pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois de sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos que se reencontram ao término de uma viagem. A família da matéria, então, é momentânea, ou seja, é a família de provas e expiações. Já a família espiritual é aquela onde somente espíritos afins, unidos pelo amor, são agregados. Os seres participantes da família terrena são pérolas que foram agregadas no mesmo fio, formando um grande colar chamado família. Vivem debaixo do mesmo teto, e essas pérolas ali vivenciam as suas experiências, se confortando, se amando, se respeitando, se antagonizando ou até se odiando. A bendita seja a reencarnação, essa reencarnação que nos dá novamente oportunidades de nos unirmos a esses entes queridos, a essas pérolas preciosas. Em vez de reclamar pelo familiar problema,
deveríamos dar as boas-vindas a eles. Essas pérolas que às vezes rotulamos de inimigos são preciosas ferramentas que a espiritualidade nos dá para espiarmos, corrigirmos nossos débitos, ou podemos até chamá-las carinhosamente de gotas de amor que vêm para nos auxiliar, para nos ajudar a progredir e a resgatar nossos débitos. Nem tudo que vivemos no seio familiar é dor, é pena, é expiação. Tem muito de amor, tem muito de doação também. Há espíritos que não teriam uma obrigatoriedade de reencarnar naquele seio familiar, mas por amor pedem a permissão para retornar a fim de ajudar, a fim de sustentar os mais fracos. Podemos retornar ao seio familiar por diversas vezes. Podemos retornar como amigos, como colegas de trabalho. Haja visto nos simpatizarmos com criaturas desde o primeiro olhar. Podemos ter por um amigo simpatia maior do que aquela que desenvolvemos por um nosso irmão de sangue. Viver em família pode ser difícil. Viver em família, às vezes, é um remédio amargo. É amargo, mas é a cura para o espírito. A doutrina preconiza a tolerância, a aceitação, o respeito à individualidade. Isso é base fundamental de convivência num círculo familiar. A família terrena é efêmera, mas a vida nos céus é eterna. Nossa verdadeira família, aquela de raiz, é a família espiritual. Já a família consanguínea é bênção, é a oportunidade de exercitarmos o perdão e o amor ao próximo. Nosso espírito está conectado momentaneamente aqui na Terra, pela permissão de Deus, junto de familiares com os quais deveríamos resgatar, ou doar, ou desenvolver a nossa espiritualidade. Cessando a prova de expiação ou postergando para uma outra reencarnação, pois há muitos que fracassam na sua missão e têm que voltar depois. Esse grupo familiar, então, é dissolvido. Os afins se unem novamente na erraticidade. Os demais seguem outras diretrizes. Vou dar um exemplo. Colegas de classe. Quando iniciamos lá no nosso jardim da infância, vamos ganhando amiguinhos, vamos tendo os nossos amiguinhos preferidos, mas nós temos esses amiguinhos, mas esses amiguinhos não vão chegar ao diploma universitário da mesma forma que nós. Um escolheu doutorado, outro foi ser advogado, outro foi ser engenheiro. Então, as ramificações de estudo foram sendo diversificadas. Então, o amiguinho do jardim da infância não é mais aquele amiguinho do nosso diploma acadêmico, da nossa formação. E assim é com uma família material. Hoje estamos aqui. Amanhã, se eles não tinham uma afinidade espiritual para conosco, eles seguiram o seu caminho, seguiram a sua evolução. Nem todos somos iguais, nós temos todos a nossa individualidade. Graças a Deus. E essa individualidade faz com que o mundo seja tão diversificado. O espírito, quando desencarna, ele não leva a família. Ele não leva nem o próprio corpo. Leva apenas suas semeaduras. Hoje, somos a somatória de todas as experiências já vividas. Somos reféns do passado. E se esse passado, que define o que somos hoje,
E é esse passado, desculpe, que define hoje, que define o que somos hoje e com qual família iremos conviver. Desculpem. A doutrina espírita aconselha sempre a reforma íntima. A psicoterapia reencarnacionista aconselha: trabalhemos o nosso ego, a nossa potência, o nosso orgulho, nossa vaidade exacerbada, a maldade, a falta de amor ao próximo, para amanhã termos mais luz nas nossas trajetórias. Tem um aconselhamento de Emmanuel, mentor do saudoso e querido Chico Xavier, que deveríamos exercitar sempre que estivéssemos em contenda ou desconforto com algum semelhante. É esse. Perdoe-me, irmão, por eu não ser do jeito que você gostaria que eu fosse. E eu te perdoo por você também não ser do jeito que eu gostaria que você fosse. Isso aqui é um exemplo que a gente deve seguir sempre, porque é um respeito à individualidade de cada um, é a aceitação da criatura que está ao nosso lado. Se colocarmos em prática esse ensinamento, certamente iremos sentir uma suavidade no relacionamento com os nossos credores ou devedores. A gente pode tentar, por que não? Ninguém, reafirmo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Reencarnação é a justiça divina operando em nós, operando em nossas vidas. A família terrena é o berço que nos acolhe na terra, dando-nos condições de evolução. Devemos não julgar, não se revoltar, não culpar. Devemos acolher a todos, para podermos colher também luz, a luz de Deus em nossos corações. A doutrina nos fala que devemos orar e vibrar sempre. Nesse momento pandêmico, a oração se faz mais ainda necessária, porque a oração é o nosso sustentáculo. É o nosso intercâmbio com Deus, a hora que chegamos a Ele e fazemos as nossas rogativas, vibramos pelos outros, vibramos pelo planeta Terra que nos recebe. Como é bom orar. Cada sensação estranha se desprende do nosso corpo e vem aquelas vibrações de paz, de serenidade. Então, sempre que estivermos a ponto de estourar, de não aguentar, de não suportar um semelhante difícil, vamos nos lembrar da oração e vamos vibrar para que aquela criaturinha à nossa volta seja envolvida também em luz e na bênção do entendimento. Já vivemos turbilhões de paixões, vivemos com N famílias, com N pessoas, com N existências. Algumas dessas relações foram simpáticas, outras desagradáveis, outras dolorosas ou até indiferentes. Mas hoje, banhados no facho da razão e do amor que a doutrina já nos traz, vamos rogar para poder ter um dia, alcançar a glória de ser feliz, alcançar a glória de ter luz, alcançar a glória de nos envolvermos na luz dos universos. Exercitar mais diariamente o maior mandamento deixado por Jesus. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando aprendemos a nos amar, será mais fácil entender a todos os que nos cercam, pois não teremos olhar de crítica, teremos um olhar de compreensão, um olhar de amor, um olhar de aceitação. Que Deus esteja sempre em nossos corações. Paz a todos.
E vamos passar agora para o nosso momento de vibração. Agradecidos pela oportunidade de falar sobre seus ensinamentos, rogamos, Mestre amado, nesse momento de aflição planetária, força e luz. Não nos deixe entregue aos nossos medos e incertezas. Envia-nos os anjos tutelares para nos conduzir na senda do bem e do amor. Conhecedores de que não somos filho único, rogamos por todos os que sofrem, por todos os que passam por seus momentos de dor, de prova e de expiação. Fachos de luzes retificadoras sejam derramadas sobre os enfermos da matéria e do espírito, sobre os que têm fome, sobre aqueles que perambulam pelas ruas sem a bênção de um lar, a criança órfã e abandonada, a criança de rua, luzes para a velhice desamparada. Luzes multicoloridas, carregadas de bênção, sejam derramadas sobre todos que compartilham conosco deste momento de aprendizado. Mentalizemos um facho de luz muito brilhante, invadindo nossos lares, aos nossos entes queridos, a todas as criaturas que tivermos mentalizando, porque a luz de Deus, dos socorristas do bem, desses mensageiros abnegados, que está sendo agora jorrada sobre todos que se unem em vibração e em pensamento a essa grande graça, que é a graça da vibração. Queremos também deixar em aberto uma vibração para que seja levada onde houver uma maior necessidade. E assim, agradecendo e com a permissão do Mestre Jesus e com o coração cheio de gratidão, pedimos licença para encerrar a lição da noite. Paz a todos.